Agora vamos ver se o povo sabe escolher vinho. É. Povo. Saúde. Saúde. Bom, hein? Bom. O povo eu não sei, mas tu escolheu um bom vinho. Bora Agora lá. eu tava vendo tua habilidade com a batata, cara. Como tu tem essa. Eu demoro um tempão pra fazer isso aí. Então, na verdade, não é algo que... E foi curioso, assim, porque algo foi muito... Foi automático, assim. Não é uma coisa que eu normalmente paro pra pensar, né? Que é questão de descascar batata. Mas enquanto eu tava descascando aqui, uma das coisas que eu lembrei foi também da minha infância. Porque descascar batata era uma das funções que eu tinha em casa, né? Principalmente era descascar batata e lavar louça. E aí, até quando eu tava lavando e secando louça, eu lembro que eu ficava cantando o hino nacional. Não me pergunte por quê, mas eu ficava cantando o hino nacional. É curioso isso. É curioso. A gente aprendia na escola, né? Tinha o hino nacional, o hino da bandeira. É na época que a gente aprendia o hino na escola. E aí eu ficava cantando em casa. Naquele É, tempo que a gente ia pra escola, cantava o hino com a mão no com ombro, a ainda mão no assim. ombro. Com a mão no ombro antes de entrar. E, e aí, principalmente no domingo, que era, como a gente era uma família grande, domingo era o dia que tinha comida especial, né? Então tinha maionese, tinha macarrão com molho, tinha arroz, às vezes tinha batata frita, é, sempre tinha daí alguma carne diferente, né? Um frango assado, um churrasco. E aí meio que a família toda ajudava a cozinhar. Não digo toda, mas a maioria. E aí almoçava, muitas vezes quando tinha Fórmula 1, por exemplo, eu lembro, né, disso, de ficar vendo Fórmula 1 e tá com a família. E é quando tinha refrigerante, que durante a semana não tinha refrigerante, no final de semana tinha refrigerante, no domingo só. E enquanto tava descascando aqui, me veio isso na cabeça, assim, porque não é algo que a pessoa fica pensando nisso, mas veio essa memória Lembrança. gostosa, assim, e é legal porque parece muito fresco, assim, tipo, a cozinha onde eu cresci, eu consigo visualizar o local, né, e onde as coisas aconteciam, muito, muito legal, assim. Essa memória que tu trouxe agora, ela me fez lembrar a questão ah, da humanidade por trás da liderança, né? Essa necessidade que realmente a gente tem de compreender as pessoas, interagir, ter a empatia com essas pessoas. E aí, lembrando disso, e ali do contexto da tua história também, claro, hoje eu acredito que tu tenhas essa facilidade, mas na época que tu fez essa transição de carreira, vamos dizer assim, tu primeiro aprendeu a parte de design, depois a parte de desenvolvimento, como era para ti fazer essa tradução de linguagem, que é uma das grandes dificuldades da tecnologia, eu acredito, da parte de gestão, a parte de dia a dia, para a parte técnica, fazer essa tradução, fazer o programador entender exatamente a necessidade para traduzir aquilo numa tecnologia aceitável e necessária. Uhum. Isso aí é curioso, né, porque na prática eu fui programador por muito tempo, mas onde eu me achei mesmo foi na parte de negócio, né? E quando eu falo parte de negócio quando eu fui analista de sistema, analista de negócio, que justamente faz essa, essa tradução, né? E eu acho que foi muito uma questão de perfil, porque olhando para trás, hoje eu percebo que na prática eu nunca fui um desenvolvedor ultra especialista. Esse é algo que eu aprendi com o tempo. E por muito tempo isso até me incomodou um pouco, assim, porque eu olhava para o lado, né, para os outros desenvolvedores, e eles chegavam num nível de detalhe, num nível de especificidade das coisas técnicas que parecia que era impossível para mim, porque eu estudava e parecia que estava sempre patinando, assim. Eu fui um bom desenvolvedor, não porque eu era muito bom tecnicamente. Eu fui um bom desenvolvedor porque se eu não conseguia resolver sozinho, eu conseguia saber quem conseguiria me ajudar. E aí, junto com essa pessoa, eu aprendi e resolvi. E, e aí, quando eu migrei para a área de análise de sistema, eu realmente me achei assim, porque cada projeto era um desafio diferente.
Eu tinha que aprender o negócio do cliente, tinha que encontrar uma forma de traduzir aquilo pro desenvolvedor. E isso é algo que eu me encontrei fazendo, porque eu gosto muito de aprender sobre os mais variados tipos, na parte de negócio, sobre os mais variados tipos de negócio, mas na vida como um todo, eu sou muito curioso. Então, eu uso muito o YouTube e às vezes eu tô lá pesquisando sobre, eu gosto muito de carro também, por exemplo, sobre um detalhe específico técnico de um carro, por exemplo, né? E aí quando eu cismo com alguma coisa, eu vou fundo naquilo ali. E mas voltando para a parte de negócio, né? Eu acho que o principal desafio para todo mundo que precisa fazer essa tradução, e eu acho que quem é de negócio tem essa capacidade dessa tradução, eu acho que só tem que entender a melhor forma ou adaptar a forma de comunicação para a pessoa que está recebendo aquilo, né? Então, o cara técnico, a gente sabe que ele vai se preocupar com o código-fonte, ele vai se preocupar com a arquitetura, ele vai se preocupar com isso. Mas uma coisa que os devs sentem falta e que às vezes não conseguem ter é qual é a conexão de tudo aquilo que está sendo feito tecnicamente, qual é a conexão daquilo com o negócio do cliente, ou seja, essa tela que eu estou fazendo, esse botão que eu estou fazendo, isso que eu estou implementando, que valor que isso daqui vai gerar para o mundo? Resolve o quê, né? Resolve o quê? Qual o problema eu estou resolvendo? Então, eu vejo que esse eu acho que é o principal desafio, é conseguir conectar o time técnico, conectar os desenvolvedores à realidade do cliente, à realidade do negócio. E conseguir mostrar, ó, tu tá fazendo isso daqui porque isso vai gerar valor dessa forma para essas pessoas. E quando a gente consegue fazer isso, sem dúvida o trabalho ganha mais significado. Ganha mais significado, o time performa mais, aumenta a qualidade daquilo que a gente está entregando. Os projetos que eu participei que mais deram errado é porque um dos motivos, né? Claro, tem vários motivos, mas um dos motivos era essa distância entre o que a gente estava desenvolvendo e a clareza do time de por que a gente estava desenvolvendo. Né? Não é simplesmente código-fonte, né? E quando eu fundei a Avalon, uma das coisas que me motivou e que balizam, né, nossa trajetória até aqui é essa. A gente não desenvolve código só por desenvolver. Se for para escrever só código, qualquer um escreve código. Agora, para construir produto de verdade, construir software, construir algo que gere valor, né? E pensando, o que é a geração de valor pensando no ambiente corporativo? Cara, que vai reduzir custo, que vai aumentar a eficiência do meu time, que vai reduzir a quantidade de erros, que vai talvez trazer a possibilidade de eu ter uma nova fonte de receita, uma nova linha de receita, que sem a tecnologia não é possível. Então, esse tipo de coisa é o que dá significado e muitas vezes isso para no negócio. Só que esse é um erro. A gente precisa levar isso para o time inteiro. Porque quando o time entende que o que ele está fazendo está gerando valor para alguém, o projeto tende a fluir melhor. Então, na verdade, teu olhar, ele é mais um empreendedor com conhecimento de programação do que o inverso. Sim, sim. Inclusive, eu tentei muito tempo ser especialista em tecnologia, no sentido de um programador especialista mesmo. Mas aí eu descobri que eu tenho um perfil mais generalista. E aí por isso que por um tempo causou essa confusão, né? Pra mim. Mas depois que eu aceitei que eu era generalista, além de eu ficar de bem comigo mesmo, facilitou muita coisa. Porque como empreendedor, o perfil generalista, ele é bom. Porque eu preciso conseguir aprender gestão de pessoas, eu preciso aprender o financeiro, preciso aprender o comercial, preciso aprender o técnico. E o técnico, eu preciso conseguir conversar com o meu head de tecnologia, entendendo o que ele está me passando para a gente conseguir tomar boas decisões. Então, esse perfil generalista hoje me ajuda muito a ser um empreendedor melhor. E que na área de negócio eu consegui usar muito isso também, porque eu tenho uma facilidade muito grande de aprender conceitos e coisas complexas
até o nível suficiente que eu consigo discutir com o especialista. Eu não vou ser o especialista, ok, mas eu consigo discutir com o especialista no tema e pegar isso e entender como eu posso usar isso no negócio, por exemplo, sabe? Então, depois que eu aprendi que eu conseguia fazer isso, aí eu fiquei bem comigo mesmo, como eu comentei, mas acima de tudo, comecei a usar mais isso nos negócios. Eu tenho um amigo que diz que a gente tem que saber das coisas pelo menos o suficiente para não ser enrolado. Então é mais ou menos isso. Conhecer o suficiente para entender se o caminho está certo, se as decisões foram adequadas. Para Seria por tomar aí? boas decisões. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque no fim do dia, o empresário, o ser humano está sempre tomando decisão, mas o empresário dentro da sua empresa, ele fica o dia inteiro ele passa o dia inteiro tomando decisões. Se ele tem o conhecimento suficiente daquele tema para conseguir tomar melhores decisões, a tendência é o negócio prosperar mais. E das experiências ruins que eu tive tomando decisão, normalmente é porque eu não tinha esse conhecimento suficiente. E muitas vezes, às vezes, trazia alguém de fora, por exemplo, uma consultoria, alguma coisa assim, só que isso ficava muitas vezes desconectado do que o negócio de fato precisava. Beleza, eu aprendia um pouco, mas não chegava a ter o conhecimento suficiente para tomar de fato a decisão ideal, a decisão certa, né, para aquele momento. Então, hoje, o que eu busco para a Avalon e para mim, né, é eu conseguir ter o conhecimento suficiente das coisas para tomar melhores decisões e para o meu cliente, principalmente hoje no que a gente vem passando, levar o conhecimento suficiente para o nosso cliente para que ele consiga tomar melhores decisões. E nesse ramo de gestão e de empreendedorismo, a gente tem que ter muito esse feeling de comunicação, né? Eu costumo dizer que a comunicação é tudo. Relacionamento, família, amigo, em geral. E essa tradução na tecnologia é mais que necessária, porque geralmente o distanciamento de quem pede, teu cliente, e quem executa, que é o teu profissional, é grande. Geralmente não é um tratamento direto, ele tem um intermediador, né? Sim. Que é o teu comercial, ou às vezes você... Então essa tradução de linguagem, acho que é o pulo do gato da tecnologia. Cara, eu acho que sim, e até digo mais. Às vezes é a tradução para o próprio cliente. Porque é muito comum o cliente chegar até a gente e dizer, tô com esse desafio e quero desenvolver isso aqui. Só que, na prática, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais, dá de entender que aquilo que ele pediu não é muitas vezes o que vai resolver o problema dele. Então, existe um trabalho a ser feito com o próprio cliente, de a gente conseguir conhecer de fato o cenário dele, conhecer a dinâmica da empresa, porque cada empresa é diferente uma da outra. O que faz sentido para o modelo de negócio dele. Entender a dor real, porque muitas vezes a dor que o cliente traz não é o problema propriamente dito, então a gente vai esmiuçando até chegar na dor de verdade, no problema que a gente realmente precisa resolver. E aí existe essa abordagem quase que consultiva, né, antes do cliente se transformar em cliente, mas que é necessária para que ele também tenha a clareza do que esperar. Né? Não simplesmente a gente seja um tirador de pedido, né? Quero desenvolver isso aqui. Vender por vender. A gente vai lá, vai custar tanto, vai levar tanto tempo e fechou. Mas daí nesse formato a gente vai estar escrevendo código e que depois não vai gerar valor para ninguém. Isso é legal, que é um compromisso com a entrega, né, cara? Como tu falou, não vai só tirar pedido, não vai vender por vender. Não, eu quero algo, não só que encha meu bolso. Quero algo que realmente faça sentido para aquele cliente, que solucione a necessidade dele. Sim. E sabe como que a gente consegue descobrir de fato o que desenvolver? A gente pergunta... Sacudindo do cliente. Mais ou menos isso, porque eu chego para ele e pergunto, cara, qual é o ponteiro do indicador do teu negócio, o ponteiro que tu quer mexer com isso que a gente vai fazer aqui? Porque às vezes o cara tá pedindo uma coisa, mas o ponteiro que ele quer mexer é outro. E daí a gente consegue dizer, cara, o que tu queres... com isso daqui não vai solucionar. A gente precisa olhar para outras coisas. Né? Então, ou vai solucionar, mas a maturidade que tu tá com relação à tecnologia nesse momento não te permite chegar lá. Não vai alcançar número para isso. Então a gente precisa construir uma base. Depois que a gente construir a base, aí a gente avança. Por exemplo, algo que acontece muito.
O cliente já tem um sistema web, já tem um aplicativo e funciona, mas ele é acessório ao negócio. Foi construído por algum motivo que às vezes as pessoas nem lembram por que foi construído. Só que agora o negócio tem uma estratégia para acelerar a transformação digital, acelerar negócios digitais, beleza. Às vezes a tecnologia que foi construída, ou a forma como foi estruturada, não permite que aquela base seja utilizada para alcançar os objetivos de negócio. E a gente precisa falar isso para o cliente. E é claro que hoje em dia, com a inteligência artificial, isso facilita muito quando o cliente chega com esse modelo, com esse cenário, né? Porque com a IA ficou muito mais rápido desenvolver. Né? Então, antes, quando eu chegava para o cliente e dizia, pô, a gente vai precisar reescrever o sistema. Cara, a maior parte das vezes era negócio perdido, né? Hoje já não é assim. A gente começou um projeto semana passada que a gente está justamente construindo um CRM de cobrança do zero. A empresa utiliza um CRM de mercado que está com alguns problemas e que está impactando o negócio, está impactando na entrada de novos clientes. E a gente decidiu construir um CRM de cobrança específico para a empresa, especializado para a empresa, o que há um ano e meio atrás seria inviável, né? Porque seria muito tempo de desenvolvimento, ficaria muito caro. Uhum. E hoje já se torna viável. Isso facilita, a IA facilitou muito, né? Inclusive até um dos movimentos que eu sei que a Evon está fazendo é justamente esse trabalho de mentoria para empresários, no uso da IA, no uso da tecnologia, desenvolvendo com base em IA, né? Fazendo assistentes, agentes, enfim. Nem todo empresário, né, não só do ramo da tecnologia, mas em geral, tem essa cabeça de perceber que o mercado está mudando e dar esse passo, né? Alguns são reticentes quanto a isso. Como é que foi para ti dizer assim, não, cara, agora a Evon tem que mudar um pouquinho o caminho, porque olha, o cenário está mudando. Como é que é isso para ti? Como é que foi isso para ti? Como é que é isso para ti, essas adaptações que o mercado exige? Legal. Eu acho que tem muito a ver com um tópico que a gente já falou aqui, que é ter as informações suficientes. Conhecimento e ter a informação suficiente para conseguir tomar a decisão. No ano passado, essa onda da IA começou lá em 2023 com o lançamento do ChatGPT. No ano passado, a gente investiu bastante horas para entender como que tudo isso ia impactar. A gente já vinha acompanhando, mas forte mesmo foi em 2025. E a gente percebeu o seguinte, que a gente começou a trabalhar com a hipótese ou com a premissa, não é nem uma hipótese, com a premissa de que no final de 2026, o nosso modelo de negócio, da forma como era, ele não iria mais existir, por causa da IA. Pensando em alocação de profissionais, pensando na forma como projetos de desenvolvimento eram feitos. Então a gente assumiu essa premissa justamente porque a gente passou bastante tempo estudando, testando, vendo o que era hype e o que era real. Aí no começo desse ano, os modelos de IA em si chegaram num patamar que aí realmente disruptaram muito o mercado, porque eles começaram a permitir coisas que em novembro do ano passado não era possível, né? Então, quando a gente viu isso acontecendo e a gente já vinha com as informações, a gente já vinha estudando, já vinha testando, a gente percebeu, cara, ou a gente começa a trabalhar com essa premissa, ou quando a gente for agir vai ser tarde demais. Então, aí a gente fez essa virada tanto na fábrica de software em si, que a gente não utilizava IA, e hoje todos os projetos eles são construídos com essa aceleração, né, da inteligência artificial, sem perder qualidade, sem perder governança, sem perder segurança. Mas aí houve um trabalho de transformação, porque internamente mesmo existe uma certa... existiu, né, uma certa resistência, muitas vezes não intencional, né? Eu percebo que muitas vezes não era intencional, mas uma insegurança de, o que está acontecendo aqui, né? Então eu acho que esses são os pontos fundamentais. A gente conseguiu ter as informações porque a gente se dedicou a isso. Então eu acho que o empresário que hoje está vendo tudo acontecer em volta dele, está vendo os concorrentes falarem disso, está vendo cada vez mais a IA no nosso dia a dia.
e ele está perdido, ele precisa buscar informação e começar a separar o que é hype e o que é real. E foi isso que eu fiz daí, porque eu voltei, inclusive, a programar, né? Na hora que saiu o Cloud Code, início desse ano, eu voltei a programar porque eu precisava saber, tá, qual é o limite dessa tecnologia. Quando eu for discutir com o meu head de desenvolvimento para ver como a gente vai fazer para trazer isso para dentro da Avalon, eu não posso ficar refém, digamos assim, somente da opinião dele. A visão dele. Embora é um cara que é super para frente, que se não fosse ele, a gente não teria conseguido, e é alguém que até hoje ele é muito veloz na busca de tudo que está acontecendo e consegue trazer isso para dentro de casa. Mas quando eu sento com ele, quando eu sento com os devs sêniors, com os arquitetos, eu preciso conseguir mostrar que, cara, eu sei o que está acontecendo. Por quê? Porque eu fui lá e eu vivi. Eu sei o que dá de fazer, o que não dá de fazer, o que é hype, o que não é. Então eu testei todas as ferramentas de IA que tu pode imaginar, eu testei. Testei o Lovable, testei o Cloud Code, testei o que tu puder imaginar de ferramenta, eu testei. O Cloud Code é o melhor? Cara, para a parte de codificação, hoje, dos que a gente testou, é o que a gente está usando realmente como ferramenta full de trabalho, assim, que pra gente está sendo melhor. E mesmo dentro do Cloud Code existem níveis de maturidade. Então tem devs que utilizam o Cloud Code de uma forma um pouco mais cadenciada, como um apoio. Tem devs que já estão utilizando de uma forma um pouco mais agêntica. E tem devs que já tem esquadrões de agentes de IA codificando os projetos. O Anderson, que é o nosso head, ele faz isso. Ele, uma vez que está muito bem traduzido ou especificado, né, a necessidade de negócio, ele deixa o time trabalhando, o time de agentes trabalhando de um dia para o outro, e no outro dia confere o que foi desenvolvido. Inclusive tem agentes que codificam, tem o agente que testa, que audita. Tem agente que audita, que valida a arquitetura. Então, quando chega para ele validar, já está com uma validação muito, muito bem feita e ele precisa só avaliar os... Refinamento. Isso, Então, e claro, mas esse nível que ele tá é um nível que ele só chegou porque ele tá meses aprimorando a arte de se desenvolver com agentes de IA, né? Então, senão ele não conseguiria fazer isso. Não tem como alguém que nunca usou agente de IA e daí de hoje para amanhã vai colocar um squad de agente para rodar e vai funcionar. Não vai funcionar. É uma construção. Uhum. Né? E hoje em dia já estão surgindo outras ferramentas focadas em desenvolvimento mesmo, que o objetivo é o dev, né, ou a pessoa técnica, ser responsável por um esquadrão de agentes de IA, e isso trabalhando 24 horas por dia. Né? Top. Então agora é hora de amassar a batatinha. Agora é hora de amassar a batata, né? Com devido improviso, por falta de instrumentos. Estamos no garfinho, galera. Cara, quando a gente tá com desafio, a gente acha solução, né? Esse é o... Se quer resolver, dá um jeito, né? Dá um jeito. E esse é um... Cara, não tem... Tá sendo muito, muito interessante essa experiência, porque eu não esperava que em vários momentos eu ia lembrar de coisas da infância ou de ensinamentos do meu pai, enfim, a gente já citou vários aqui. Mas, de novo, me veio um à mente, que é... Porque quando eu trabalhava em obra com ele, eu acabava... Vou tirar esse aqui para não te atrapalhar. Obrigado. Eu acabava... No começo, mais atrapalhava do que ajudava, né? Mas, pensa, com 11 anos de idade, né? Moleque com 11 anos. Mas o que acontece? Às vezes ele tava lá em cima do andaime e molhava assim, ó, preciso de algo para fazer isso aqui. Um pedaço de madeira ou alguma ferramenta, enfim. E, cara, eu tinha que olhar pro lado, olhar para as coisas que eu tinha em mão e levar alguma coisa para ele. Que resolvia. Porque ai de mim se eu levasse alguma coisa que não resolvesse. E é engraçado, assim, porque na prática, se for parar pra pensar, é o raciocínio lógico pensando em solução de problema que a gente precisa pro dia a dia, a gente precisa, né, para trabalhar nas nossas empresas. Quem não é empreendedor, mas que tá trabalhando em alguma empresa também, né, precisa ter essa noção, né, de como resolver os problemas e às vezes tem que usar a criatividade mesmo. E essa é uma habilidade que eu fui trabalhando ao longo do tempo daí, porque hoje, principalmente
coisas manuais assim, às vezes, ou até na empresa mesmo, tem um problema que eu nunca passei. Beleza? Primeira coisa que eu faço é senta, respira, tenta entender o que está acontecendo, entende o problema, olha quais ferramentas tem para trabalhar e aí com isso tenta achar uma solução, né? E eu pratiquei muito isso ao longo da vida, pensando em problemas manuais, vamos colocar assim, né? Mas serve para tudo. Mas que vai para tudo. Serve para tudo. Tem um colega até que tinha uma frase meio esquisita, mas que faz sentido, que ele dizia que mastigar o problema não gera sabor de chiclete na boca. E é verdade, se tu ficar só pensando no problema, cara, isso não te ajuda em nada. Tu tem que achar a solução, focar em resolver aquilo ali, entender para que aquilo serve, né? Que é mais ou menos aquilo que tu falou, que nós conversamos ali no começo ali da tradução da linguagem para a tecnologia. Não sabe para que serve, não sabe também achar uma solução, né? E que ferramentas eu tenho disponível, né? Uhum. Esse é um ponto importante, porque às vezes também a gente olha para o lado, se compara com outro empresário, se compara com outra empresa, com outro contexto. E, cara, às vezes não, né? A história daquela pessoa, o repertório dela, é totalmente diferente do teu. E, claro, tu pode se inspirar para evoluir, para aprender, às vezes, uma coisa diferente, mas a forma como aquela pessoa vai resolver o problema, ela é naturalmente diferente da forma que tu vai resolver, porque o repertório que ela tem, que ela construiu ao longo da vida, é diferente do teu. Uhum. E esse, às vezes, é uma coisa que até é difícil de, não digo nem de aceitar, mas de internalizar isso, né? De refletir sobre isso, porque, no fim, principalmente hoje, né, com rede social e internet, enfim, o cara vê muito palco, né? A gente vê muito palco das outras pessoas, mas a gente não vê o repertório, o que ela passou para conseguir ter aquele palco, para conseguir fazer daquele jeito. Então, por isso que muitas vezes a gente vê determinadas pessoas, fiz isso. Cara, às vezes está muito longe do que eu considero que eu consiga aplicar. E aí, às vezes acontece, vi um negócio, acho que faz sentido, mas sinceramente não vejo como aplicar aquilo. Aí, às vezes, depois de um ano evoluindo, estudando e tal, aí eu volto naquele pensamento, agora eu entendi por que aquela pessoa falou aquilo, mas antes eu não tinha. É que não tem mágica, tudo é o momento certo, né? Então, é a consciência, enfim. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tô com essa dúvida há muito tempo aqui, desde o comecinho da entrevista, e eu sou obrigado a fazer, cara, que eu não posso terminar sem fazer essa pergunta. Bora. De jeito nenhum. Tem muito empresário criativo. Uhum. Qual foi, não precisa falar o nome da empresa, nome do empresário, nada, mas qual foi o pedido, a demanda mais inusitada que tu teve, que tu olhou assim, cara, o cara é louco, não dá para desenvolver isso aqui é impossível. Tem isso, não? Tem esse sonho impossível que às vezes o cara chega e tu olha assim, cara, não dá. Ou até dá, mas isso aqui vai custar algo que é impossível de custear. Cara, o que acontece? Acontece muito, né? Não só uma empresa específica, mas quando a gente está no ramo de desenvolvimento de software sob medida, é muito comum aparecer empresários apaixonados pela sua ideia, buscando parceria para desenvolver e tentando me convencer de que aquilo ali é um negócio que não existe no mercado, sabe? Tipo, uma ideia de uma solução para provedor de internet que vai resolver tal problema, isso não existe no mercado. E às vezes a solução ela é relativamente boa, assim, ela resolve um problema e tal. Só que o problema maior não é nem a expectativa do empresário, com relação à parte técnica, e sim com relação à percepção que aquilo dali com certeza não é não é o novo Facebook, né? Então isso acontece muito ainda hoje, de chegar um empresário apaixonado por alguma ideia que ele traz. Teve um que era de logística, cara.
a gente vai construir um sistema que vai mapear a carga, com o trabalho operacional e a carga com os caminhões que não são de empresas mesmo, são autônomos e tal. E aí, pô, o cara traz isso dizendo, pô, isso daqui é uma coisa revolucionária que não existe no mercado e tu vai ser meio, como é que é? Pioneiro. Não é nem... porque eles começam a trazer assim, se tu não entrar nisso, inclusive eu já ouvi essa frase, tá? Se tu não entrar nesse negócio, tu tem algum problema cognitivo, sabe? Chega nesse ponto, do tipo, cara, tu é tão maluco que tu não tá vendo o benefício desse negócio aqui. Então isso acontece bastante, assim, pelo menos umas 4 vezes por ano, chega alguém... Uma figura dessa. E, cara, assim, eu não julgo a vontade do empreendedor. Eu acho que, cara, ele realmente tem que acreditar naquilo, né? Mas aí até dependendo do cenário, eu no momento, eu não levo pra ele que, cara, isso daqui não é o novo Facebook, não é o novo... Não, é legal, mas existe um trabalho a ser feito aqui. Então, o que eu tento fazer é levar essa consciência, mas o problema é que, como chega e normalmente é trazido isso num contexto comercial e tal, e a pessoa tá tentando me persuadir para eu, às vezes, fazer por um valor mais baixo, ou não cobrar, por exemplo, entrar numa parceria. Aí quando eu levo a realidade, muitas vezes a pessoa acha que eu tô levando porque eu não quero fazer, né? Porque eu quero cobrar e tal, mas na prática é porque muitas vezes a pessoa tá apaixonada pela solução. E esse é um ponto que nos negócios ele é muito arriscado, né? A gente tem a velha máxima de que apaixone-se pelo problema, não pela solução. Porque a solução ela muda, a solução pode mudar, mas o problema sempre vai estar lá. Né? Então, chega muita gente apaixonada pela solução. Assim. E já chegou também, eu quero... E essa é até meme, na área de tecnologia é meme, mas às vezes chega de verdade. Eu quero fazer tipo o Facebook. acontece de chegar. E empresas grandes, assim, associações que... eu quero fazer uma rede interna estilo Facebook. Né? E aí até trabalhar e mostrar que, cara, hoje em dia, sinceramente, com o IA, até com relação à parte técnica, tirando a parte de negócio, ele é viável. Até tira um pouco esse peso, tipo, cara, isso aqui é uma coisa inviável. Sinceramente, não tem mais, assim, algo que não é tão absurdo que é inviável. É claro que dependendo do cenário, tu vai levar mais tempo para desenvolver. Mas se tu pega um Facebook, escolhe 2 funções que tem lá dentro que tu queres e desenvolve com IA, cara, tu consegue desenvolver rápido, ok? Tu não vai ter o Facebook inteiro, mas tu vai ter 1 ou 2 funções ali que é o que é importante pro teu negócio. E isso hoje em dia é rápido e fácil de desenvolver. Bacana. E agora, próximo passo? Bora lá. Pensado para quem cuida, trabalha e sonha. Alarme 365. Melhor em tudo. Perfeito para todos. Com proteção 24 horas, 365 dias por ano. Supervisionado pela maior central de monitoramento do país. Prático, digital e completo. Das câmeras inteligentes ao acionamento da polícia, segurança é com o Alarme 365. Orcegups. Atentos a tudo, o tempo todo.